podcast está no ar, mais um dia aqui com vocês e hoje com uma convidada ilustre, mas antes disso, aproveita, já chega curtindo aqui esse vídeo, já vai comentando aqui embaixo conforme a gente for falando, interage aqui porque a gente vê todos os comentários, viu? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é... Leia Oliver! Uhul! Ela que é palestrante, escritora, mentora de mulheres. Que prazer te ter aqui nesse programa. Fico muito feliz. Ai, que legal! É todo meu de estar aqui, muito feliz por tudo que você está construindo, muito orgulho, muito feliz por tudo isso. Você sabe disso, né? Eu tenho falado isso para você. Parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa que você tem tido de levar a mensagem de Deus, de Jesus Cristo para as outras pessoas e de uma forma leve, né? Descontraído, né? Exatamente. Tirando da história, né? Tirando o que cada um tem de Jesus dentro dela. Eu acho isso incrível, eu tenho certeza que, olha, quantas pessoas maravilhosas vão passar por aqui e eu me sinto honrada de estar aqui. Eu também, muito bom. Tá aqui a falar, cada um tem uma forma diferente de ver Jesus, de falar das coisas de Deus. Eu acho que a gente aprende tanto, porque eu tô aqui entrevistando, mas cada um que fala uma coisa diferente, você acaba saindo daqui de uma forma diferente, porque você aprende muito, né? E hoje eu quero aqui que a Leia Oliver fale um pouquinho daquilo que ela não fala nas redes sociais, né? Ai, meu Deus. Ai, gente. Leia, fala pra mim, quem é Jesus pra você? Uau, meu Salvador. É o meu exemplo perfeito de amor. E é isso, não tem outra palavra para mim sobre quem é Jesus. Eu não tenho teorias sobre Jesus, eu não tenho crenças, né, que eu já tive tantas, né? E o que eu falo hoje de Jesus, ele é o meu Salvador e ele é o meu exemplo de amor. Sim. É só isso. Eu acho que é tudo para mim, né? Sim, exato. Meu Deus, Salvador é sem palavras. A gente não tem como explicar algo dessa forma, né? Desse nível. Mas conta pra gente, porque eu já sei. Mas conta pra gente como que foi a sua conversão. Quando você conheceu? Uau. Quando que a Leia... Nossa, eu vou longe agora, hein? Eu vou longe, não vou falar quantos anos não, vou falar só a idade que eu me converti, tá vendo? Tá bom. Então bora. Eu me converti, Raquel, aos 17 anos de idade, né? E foi quando faltava, na verdade, uma semana para fazer 18 anos, mais ou menos ali. Eu saí da minha cidade, no interior da Bahia, e eu fui estudar em São Paulo. E lá em São Paulo eu conheci a Cristo através de 2 missionárias que me ensinou a palavra de Deus. E naquela época a conversão na igreja que eu fazia parte era: você se convertia, conhecia a palavra e automaticamente você era um missionário. Você ia pra rua pregar a palavra. Todos eram missionários? Todos os jovens que se convertiam, todos eram missionários. Nós tínhamos uma missão que era: todos os dias estávamos na rua ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Então, a minha experiência, né, de conversão, eu com uma semana de convertida, eu levei muitas pessoas para Cristo. Ao longo de um ano, eu recebi um presente, que foi uma árvore dos frutos, né, que a gente chamava na época dos cristãos, das pessoas dos frutos que você trazia para dentro da igreja. E um ano de cristão, eu recebi uma árvore cheia de maçãzinhas de pessoas que eu tinha encontrado na rua e tinha trazido para a igreja por causa daquela fé que eu tinha. É algo diferente, né? Mas é um ID, é a forma de ver o ID de Cristo. Não, peraí, você se converteu, agora já passa isso aí que você aprendeu, já passa para os outros, vai. Era automático, assim. Na verdade, antes do batismo eu tinha que convidar pessoas para ir para Cristo. Uau. Antes eu estava estudando para ser batizada e nesse tempo eu tinha que estar fazendo vídeo, eu tinha que estar convidando as pessoas. E na época eu convidava na rua, então eu recebia um cartãozinho e eu saía na rua. E eu lembro posso falar da fala, como que era? Eu lembro. Porque vocês ensaiavam? Não, porque eu fiz tantos anos. Sim. Que eu sei. Né? E eu chegava: olá, tudo bem? Eu me chamo Leia, eu sou cristã, eu faço parte de uma igreja onde a gente ensina sobre Jesus Cristo e eu queria te fazer um convite para você estudar a Bíblia. Você tem interesse de estudar a Bíblia? E a pessoa achava estranho, né? Uma jovem me parar na rua e me convidar para estudar a Bíblia. E a pessoa geralmente perguntava assim: tá, mas qual que é a igreja, onde que é? Eu falei: onde você quiser. E nessa época, eu lembro que eu trabalhava durante o dia. E esse aonde você quiser, ela já queria ir pra sua, só pela fala, né? Não, na hora a gente parava para estudar a Bíblia.
Eu lembro, olha, eu tenho algumas pessoas hoje na minha vida que ela vai assistir, assim, vou falar de uma específica, que eu estava dentro na época no Brasil, a gente tinha as Kombi, né, sabe, as lotações em São Paulo, e aí eu sentei ao lado de uma moça e eu disse assim, ai, respirei fundo, só que assim, eu estava na Kombi, eu estava na frente e estava cheio de gente, então uma coisa era eu convidar na rua, e outra coisa era estar dentro da Kombi ali, todo mundo apertadinho assim, e eu novinha, acho que eu devia ter 19 anos nessa época, mais ou menos. E eu ali, aí eu virei pra moça e falei assim, eu posso te fazer um convite? Aí ela, pode. Aí eu quero te convidar para conhecer mais a Bíblia. E ela também, se eu não me engano, pra faculdade. E ela disse, mas quando? Aí eu falei, hoje, se você quiser, a gente estuda a Bíblia hoje. Ela, mas aonde? Aí eu, tem um McDonald's em tal lugar. Aí pedimos pro cara da perua, você pode parar no próximo ponto? Aí nós paramos e fomos pro McDonald's. E ela foi com você? Foi, ela é a Renata. Uau! Não sei se quer... Meu Deus, como assim ela? É a Renata. Fala assim, a Renata, você conhece a Renata, eu te disse que é a Renata, ela faz trabalhos gráficos aí. E foi a Renata. E são anos. E ela tá na minha vida. Renata que fez a logo. Que fez a logo do Story. Uau, mulher! Gente, a Renata, como é que é o sobrenome dela? Guazelli. Renata Guazelli foi a menina que fez a logo do nosso podcast. Olha só, nós já estamos contando aqui a sua história, viu? Que legal, gente. Foi assim. E como a Renata, tem muitas outras mulheres que estão até hoje na minha vida, por causa da época quando eu me converti. Então eu poderia contar a história de várias pessoas que vieram para a igreja quando eu me converti, porque eu tinha um fogo muito grande de anunciar o evangelho para as pessoas. Sim. E foi através de um convite? Como é que foi? Da Renata? Não, é que você foi... O convite da mesma forma. Eu estava subindo a rua, estava indo para o trabalho, duas meninas me pararam e perguntaram, eu posso te fazer um convite? Eu falei, pode. Você tem vontade de estudar a Bíblia? Eu falei, eu tenho. Eu posso te ensinar a Bíblia? Eu falei, posso. E eu também fui no McDonald's. E cheguei lá, sentei com ela e comecei a estudar a Bíblia e me converti. E tenho amizade com essa pessoa também até hoje. E como uma coisa tão simples, que às vezes é parar alguém na rua, se alguém me parar, você fala, nossa, quem é você? Sim. Né? E às vezes a gente deixa a oportunidade passar, né? Você falando e eu fiquei pensando, como a gente deixa a oportunidade de falar de Jesus passar? E se eu olhar pra mim mesmo, quantas vezes eu deixei a oportunidade passar? Sim. E talvez as pessoas que sejam, por exemplo, do Brasil não saibam, mas o Brasil propriamente é um país evangelizado, né? Eu tava falando com meu avô hoje, mandando áudio até por causa do Storycast e tudo mais. Seu avô é muito... Nossa, ele vai ser sempre muito falado. Eu assisti o Storycast com a Storycast. Com a Catarina. Com a Catarina, né? E me emocionou essa parte do teu avô e ver as lembranças que você tem. Por isso que acho que a história, né? A história toca muito a gente. A história que você tem a respeito da tua família. Porque são histórias reais, a gente não tá aqui contando, não é uma ficção. Sim. Então, quando a história é real, realmente é um exemplo. E o exemplo arrasta. Né? E... Que bom você falar disso. Exato. E o que eu tava falando? Lembrei. Do seu avô. Que hoje você mandou um áudio pro seu avô. Eu mandei um áudio pra ele falando de como aqui na Europa as coisas são diferentes. Porque no Brasil, o Brasil inteiro é um país evangelizado. E as pessoas já falam assim, por exemplo, graças a Deus. Mesmo não sendo cristã. Porque as pessoas conhecem Jesus. Elas já ouviram falar de Jesus em algum momento. Ou elas já ouviram falar de Deus. E aqui não. Aqui, a coisa que mais me espantou aqui quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar com uma menina e quando eu falei de Jesus, nem foi evangelizando propriamente dito, foi, acho que porque eu ia na igreja, alguma coisa assim, que eu falei de Jesus e ela, Jesus? Jesus? E eu, meu Deus, essa pessoa não sabe quem é Jesus. Como assim não sabe quem é Jesus? E ali, entretanto, eu comecei a enxergar essa parte de Portugal. E até hoje eu encontro pessoas que não sabem quem é Jesus. Uau. E muitas vezes esse evangelismo faz a diferença. Né? Porque quantas vezes a gente deixa de falar, quantas vezes... E as pessoas... está tendo uma sede muito grande de Deus em Portugal. Sim, verdade. Em toda a Europa, imagina assim, Portugal já tem que ir para... Portugal é a porta de entrada para o evangelho da Europa, na Europa, né? Imagina nos outros países, como que isso não está sendo. Sim, sim. Né? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais, puxando o seu gancho aqui, né? Para falar, eu acho que cada vez mais nós precisamos se atentar a isso, porque às vezes um Jesus te ama, que seja em palavras, ou o nosso gesto, o nosso exemplo, ele sempre vai arrastar. Então, cuidado com aquilo que a gente fala. Então, principalmente nesses últimos dias, eu acredito que as pessoas estão despertando para isso.
né? Nossa, você falou do exemplo, acho que veio uma coisa aqui na minha cabeça, quando a minha filha tinha 7 anos. E ela estava indo para a escola e era a época da Páscoa e ela disse assim para mim, na verdade, sabe, no Brasil a gente tem umas rifas nessa época para ganhar um chocolate. E aí a minha filha chegou, eu estava levando ela para a escola e ela disse para mim, mãe, eu preciso que você compre a minha rifa para ela ganhar o chocolate. O irmão, que é mais velho, já tinha me falado e eu já tinha dado dinheiro pra ele. Ele comprou todos os bilhetes da rifa, porque tinha que sair pra vender, tipo assim, mas eu já deu dinheiro, a criança comprou. Ela não, ela esqueceu, ficou quietinha. E na hora que eu tava deixando ela na escola, mãe, mas é hoje. Eu não tinha dinheiro algum. Tava indo pro trabalho, eu não tinha moeda, eu tinha que ir no banco, eu tava correndo pro trabalho. Eu falei, filha, eu não tenho como te dar. E aí tinha uma amiga no carro comigo, ela falou assim, olha, eu tenho 50 centavos, né, no Brasil, eu tenho 50 centavos. Eu posso te dar. Aí ela pegou assim e falou assim, mas é só um que eu vou comprar. As minhas amigas compraram todos. E aí, eu não vou, como é que eu vou comprar só um? Eu não vou ganhar. Aí naquela hora me deu a coração apertado de mãe, de desiludi-la. Mas aí ainda. Aí eu olhei pra ela e falei, filha, olha cá. Se você tiver fé, você basta colocar um. Você vai ganhar. Mas as minhas colegas colocaram todos e começou a querer chorar. Falei, você não precisa colocar todos. Se nós temos fé, só um. Você pode ganhar. E aí ela foi lá colocar na urnazinha o bilhete dela e disse que a colega dela falou assim, Adriele, você vai colocar só um? Ela falou, minha mãe falou que se eu tiver fé, eu vou ganhar. E ficou brava e falou pra menina, eu vou ganhar. E ficou lá aquelas conversas de criança. Aí na hora do sorteio, minha filha ganhou. Uau! E ela tem a foto. Ela tem a foto, ela com a cesta e ela com o dedinho assim. Eu registrei. Eu falei, filha, tira a foto. Tira. E ela sabe, quando ela olha pra foto, ela fala, só preciso disso daqui de fé pra ser atendido. Então, assim, aquilo foi um exemplo que eu acredito que ela via muito em casa. E partindo dela, não foi essa uma única coisa. Eu lembro que ela, nessa mesma época, ela tinha um problema de pele que os médicos disseram que não tem cura, então ela ficava com a pele ressecada nos pontos. E aí ela chegou, isso depois do dinheirinho, né? Um dia ela chegou na minha casa e disse pro pai assim, pai, o senhor pode orar pra mim? Só que a gente já vinha tratando ela desde que ela tinha 2 meses. A médica falou, ela isso nunca vai ter cura. Vai ter época que vai diminuir, tem época que não, e ela tinha que tomar um remédio 6 meses no ano, ela tomava um remédio que era muito forte. Com o tempo aquilo podia causar algum problema, e aquilo machucava muito o nosso coração. Aí um dia ela estava na igreja, estudando sobre fé, tinha passado pela essa questão do ovo de Páscoa, e chegou pro pai e falou, pai, você pode orar pra mim? Eu falei, ora, filha, mas pra quê? Ora pra Deus tirar isso, porque se o senhor tiver fé e eu tiver fé, eu não vou ter isso. E o coração do pai, né, doeu aquilo pra ele, porque a gente não tem fé como devia ter. E então o pai foi lá, falou comigo, falou, a gente vai orar, filha, antes de dormir a gente vai orar. Foi lá, conversou comigo e eu falei, olha, é a fé dela. Né? Quem somos nós? Exato. É a fé dela. Aí ele foi, à noite, quando foi deitar, colocou a mãozinha assim na cabeça dela e orou. Fez uma oração muito simples, né? E eu lembro dessa oração. Ele falou com o Pai Celestial, colocou a mão na cabeça dela, falou com o pai, com a autoridade de pai, agradeceu a Deus pela vida dela, poucas palavras, e disse, Adriele, você vai ser curada pela fé que você tem em Jesus Cristo. Nunca mais eu comprei um creme de corpo para minha filha que precisasse para aquele problema que ela tem. Uau! Nunca, já faz o que? Ela tinha 8 anos quando isso aconteceu. E hoje ela tem 15 anos. E é uma coisa que não esquece, né? Ela não esquece. Jamais. Isso leva para a vida. É assim, tanto aquilo que nós somos, que nós, querendo ou não, ela deve ter visto vários exemplos, tanto em casa quanto na igreja. A importância de você estar num ambiente em que esse ambiente faz com que você acredite em algo, né? E eu lembro que não tinha TV na minha casa. Meu pai foi ter uma TV dentro de casa depois que eu casei. Então assim, mas tinha um computador, depois de uma certa idade, lá meu pai comprou um computador, daqueles de caixa ainda. Uhum. E eu vi que você falou que você era da época da fita cassete. Nossa, tão novinha, na época da fita cassete. E eu lembro que o meu pai comprava os DVD dos Gideões Missionário, muito falado no Brasil, né? Talvez quem tá aqui não conheça, mas é uma festa anual missionária e que recebe pessoas de muitos países.
E eles tinham os DVDs e depois eles vendiam os DVDs da festa, porque muita gente não podia ir, né? Então eles vendiam por um preço simbólico, enfim. Eu acho que tinha no site também, mas na época nem internet tinha, então era DVD mesmo. Então, eu lembro que eu colocava aqueles DVDs e eu ficava ouvindo muito tempo. Fim de semana, sozinha, não precisava ninguém me falar e tal. E num desses DVD que eu mais gostava era Manhã Missionária, porque tinha as coreografias, né, as danças. Então eu aprendi muita coreografia com o Judeu Ex-Missionário, viu? E eu lembro que eles, nos teatros que eles faziam, uma menina, eles contaram um testemunho de uma menina que falou assim, que falou pra mãe, ela tava doente, e a mãe falou, a gente vai comprar o remédio. E a menina falou assim, olha só, eu vi isso quando eu era criança e eu não esqueço até hoje eu faço pra minha filha. Ela falou assim, não mãe, primeiro a gente vai fazer Papai do Céu. Se Jesus não quiser curar, a gente vai comprar o remédio. Uau! Meu Deus. Assim, foi um tapa na cara. Aí eu lembro que Jesus não curou ela. Ela teve que comprar o remédio. Depois ela falou assim, mãe, hoje Jesus não quis curar, hoje a gente vai ter que comprar o remédio. Meu Deus, gente, até hoje, assim, se eu ficar falando nisso, eu fico, meu Deus. E quantas vezes, sabe, a minha filha esses dias foi dormir, ela tava malzinha, eu falei, filha, vamos orar pra Jesus, vamos fazer Papai do Céu, que a gente fala assim. E ela levantou muito bem. Aí olha a importância de você fazer isso com os seus filhos, mesmo que Jesus não cure, igual foi o caso dessa menina, mas você tá plantando uma semente. Sim. Né? E ela levantou bem nesse dia. Então quando ela levantou, eu fiz ela lembrar da oração. Uau, quando ela legal. levantou, eu falei, filha, lembra que a gente orou? Lembra que a gente orou pra Jesus cuidar da Heloísa? Ai, gente. E daí ela, pois é, mãe. Ela lembrou na hora, né? Gente, façam isso, sabe? É dessa forma que você vai plantando essas sementinhas, né? E você nunca mais esquece. Então, assim, ensinar no caminho é tanto dando exemplo quanto você instigando isso, né? E isso é muito gostoso. Eu lembro... eu acho muito legal também essa relação que você tem com os seus filhos, né? De eles sempre falarem a verdade. Pra vocês terem ideia, um dia eu tava no carro com a Leia e o filho dela ligou. Posso contar? Pode, deve. O filho dela ligou e falou assim, bem direto. Ligou e falou assim, mãe, eu bati no menino na escola. Foi mais ou menos isso. Eu tô na secretaria, mãe, a professora quer falar contigo. E eu, como assim? A professora quer falar comigo. Ele disse, é que eu bati no menino aqui na escola. Ele me irritou e eu bati nele. Verdadeiro, assim, tipo, não escondeu nada, né? Eu falei, uau, ter essa confiança de falar, mãe, eu fiz isso. Sim. Sabe? Que legal, conta mais como que é, assim, eu vejo que você não é uma mãe que fica restringindo as coisas. Sim. É diferente, eu tive uma educação um pouco mais restrita quanto a isso, mas eu acho muito legal isso. Sim. Eu tive um privilégio, talvez, de em determinada época da minha vida, né, na religião, eu conhecer Deus da forma... não como um Deus que julga, não como um Deus que pesa, não como um Deus que está ali me restringindo coisas. Então, quando eu casei e eu tive os meus filhos, eu acho que eu levei isso para dentro da minha casa. Então, os meus filhos, eles são muito leves com Deus. Eles são pessoas assim... E a gente tem um bom relacionamento dentro de casa. Mesmo assim, meu filho mais velho agora está na fase, não quer ir para a igreja. E a gente fala, tá tudo bem, a gente entende. E eu falo, filha, é uma fase. É uma fase, daqui a pouco, eu sei que ele tem muito testemunho de fé. Falei aqui da fé da Adriele, né, mas não falei do Derek, se tiver tempo eu falo. Mas ele tem testemunho de fé que ele viveu quando ele era criança. E eu sei o coração bom que ele tem. Ele tá numa fase de 17 anos, eu não vou ficar brigando com ele. E ele, meu filho, fala as coisas assim, íntimas. Ele chega, mãe, eu pensei nisso, mãe, eu tô pensando em fazer aquilo. E eu, menino, você não me respeita, eu sou sua mãe, né? Você não fala pra senhora? Vou falar pra quem? Tipo assim... Ele tem essa confiança de chegar e falar, tanto mais para mim do que para o pai, mas algumas coisas também para o pai. Então, assim, eu vejo que isso porque lá atrás eu tirei um peso muito grande a respeito de Deus e de Jesus, né? Porque eu tinha esse peso, né, de um Deus que aponta o dedo, de um Deus que julga, de um Deus que pune. Só que eu tive esse privilégio de Deus tirar isso de mim. Eu tive uma época muito espiritual muito ruim na minha vida, onde eu me decepcionei demais com a igreja, né? Eu me decepcionei com as pessoas que estavam pregando a palavra. Eu ainda estou em construção hoje nessa fase, mas eu olhava para as pessoas dentro da igreja e eu via que elas não eram o que elas pregavam, e eu não tinha maturidade para... a gente vai na igreja por causa de Deus. Eu falei, não, como eu pensava assim, não, eu não preciso ir na igreja por causa de Deus, eu vou na igreja para estar com pessoas.
né? O mínimo que as pessoas têm elas falam que são cristãs, que estão pregando o evangelho. O mínimo que elas fazem é serem honestas umas com as outras, né? É praticar o amor de Cristo. Porque eu não preciso na igreja buscar Deus, eu posso buscar Deus dentro da minha casa. Eu posso ter minha fé dentro da minha casa, eu posso viver a fé na minha vida. Na igreja eu preciso de pessoas. Então eu vivi uma época de muita decepção. Eu cheguei no fundo do poço em relação ao todo mundo já viveu uma época assim, porque às vezes a gente tá tão envolvido com pessoas que a gente tá esperando o melhor delas. E nem sempre vai vir, né? E nós somos falhos, né? Sim. E talvez não pessoas, diretamente pessoas, mas da religião em si. Acho que foi esse mais. Então eu me afastei da igreja. E nesse afastamento da igreja, foi, por mais difícil que seja, foi a melhor época espiritual. Não porque eu me senti espiritual fora da igreja, não me senti espiritual. Mas não foi no meio dos que dizem cristãos que eu aprendi o que era amor. Eu aprendi fora. Eu aprendi estando ao lado das pessoas que eram julgadas por aqueles que eram cristãos. Né? Eu aprendi sendo alvo do dedo apontado para mim. Ah, você não está mais na igreja, você não prega o evangelho. Agora mesmo você sabe que eu passei por um julgamento por causa do livro que eu lancei com as coautoras lá da Rede Conexão Mulher, da Catarina, que esteve aqui contigo. E eu passei por um julgamento por causa do nome do livro. E as pessoas que me julgaram e me bloquearam e não queriam falar comigo são cristãos. E eu estava assistindo uma série e essa série retrata a época fria, né? A época fria. E quando eu estava assistindo a série foi nítido que o Espírito falou para mim ali. As pessoas elas queimavam as outras quando elas não compactuavam com aquilo que a comunidade cristã queria. Então elas eram queimadas como bruxas, como rebeldes. Hoje as pessoas não fazem mais isso. Não queimam mais as pessoas, mas elas destroem as pessoas com o dedo apontado, com o olho virado, com a exclusão. Se você está na minha comunidade, então você é uma pessoa bem-vinda, eu vou te dar atenção e eu vou cuidar de você. Se você não é da minha comunidade, você não é dessa igreja, você não é dessa comunidade, desculpa, eu vou te olhar só de longe. E principalmente se você fez parte dessa comunidade e você agora saiu, aí você ficou pior. Mas isso é a religiosidade em si, né? E eu escutei algo sobre isso uma vez que dizia assim, eu acho que nós precisamos da igreja assim, das pessoas, de conviver com pessoas que estão no mesmo propósito, né? Mas dizia algo muito legal, que era a igreja como só serve pro GPS, a placa da igreja só serve pro GPS, pra você chegar até ela. Entendeu? Não porque a placa da igreja só serve pra você colocar no GPS. Ah, ok. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é um só. Sim, é verdade. Isso é muito bonito falar. Sim, mas tá? Eu vou isso. pedir licença para falar isso. É muito bonito. Eu vejo muitos crentes falando desse posicionamento. A religiosidade destrói. Eu vejo isso dentro do púlpito. O pastor dizer que a religiosidade, nós estamos aqui para ser. Mas na prática, é muito difícil você encontrar verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas nós estamos aí para tentar fazer a diferença. Exato. E é por isso que eu te falei que foi fora da igreja que eu entendi o que é ser cristão. Não foi dentro da igreja. Não foi. Mesmo lá atrás, quando eu me converti, eu aprendi muito cedo a amar as pessoas. Muito cedo. Eu sou muito grata por aquilo que eu aprendi aos meus 17 anos, que eu carrego na minha essência até hoje. E eu faço questão. Você tem esse dom de servir, eu vejo isso. Eu vejo isso pela pessoa que eu sou e pela conversa que a gente teve, né? Porque eu sou muito na minha, assim, eu sou muito do meu jeito e tal. E às vezes eu deixo de tomar mais posição, mais atitude perante as coisas por ser assim. E daí quando eu vejo, assim, por exemplo, você... Não, eu faço não sei o que, e você vai, faz, acontece, você tem esse dom de servir. Isso espanta pra quem mais... Assim, pra mim é um esforço. Assim, entende? Sim. Porque é o meu jeito de ser, né? Sim. Mas pra mim é um esforço. E eu vejo também, pelo meu marido, eu sempre falo, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, que já tem esse olhar atento. Olha, fulano tá precisando, olha, não sei o quê. Eu acho que cada um veio com um dom. E nós precisamos usar isso pra, assim, como um chamado. É um chamado, não deixa de ser. Né? O nosso dom precisa ser usado pra fazer diferença. Sim, né? Sim, é muito natural pra mim. Então, quando as pessoas... Eu ouço muito isso e eu aprendi a ouvir isso das pessoas. Né? Ai, nossa, Léa, você tem o dom de amar, você tem o dom de cuidar. Eu, assim, hoje eu não fico, mas acho que não. Acho que porque eu realmente não via isso assim, como um dom. Dessa forma? Não via.
Porque é muito natural para mim. É muito natural para mim pensar no outro. É muito natural para mim tirar isso daqui e cobrir outra pessoa. É muito natural para mim, mesmo estar cansada, pensar na outra pessoa. Ir lá e fazer algo para outra pessoa, mesmo eu estando cansada. Eu realmente, se existe esse negócio, né, que a gente fala do dom, talvez seja esse mesmo o meu dom, né, de servir. Porque para mim é natural. Porque para mim não é natural. Sim. E eu acho que por isso que eu vejo assim essa diversidade nas pessoas. Hoje eu consigo entender esse lado. Porque tem pessoas que vão ser diferentes, vão ter um outro dom, uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de ajudar, talvez. Mas eu consegui perceber isso, principalmente depois que eu entrei no desenvolvimento humano e eu comecei a observar isso muito nitidamente nas pessoas. Você falou de tirar o casaco e colocar. Gente, até eu chegar nesse nível, tipo, não, peraí, a pessoa tá com frio, deixa eu tirar. A pessoa já passou frio há muito tempo. Entendeu? Tipo assim, não é algo natural, entende? Eu tenho que, tipo, alguém tem que me falar, ok, tá precisando, ok, eu sou meio merda nessas coisas. Então, pra mim sempre foi algo muito natural olhar pra outra pessoa. Então, talvez por isso, quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais e as pessoas perguntavam, Leia, descobre o que você sabe, quando eu tava ali buscando o meu propósito. Descobre o que você faz bem. E aí eu ficava muito triste, porque a única coisa que as pessoas falavam de mim era que eu amava os outros. Eu sabe aquela mensagem que a gente faz e fala assim, envia para 5 pessoas e pergunta para as pessoas. E eu mandava e as pessoas mandavam a mesma coisa. Então, você imagina a minha decepção. Eu ficava extremamente decepcionada, porque eu falava assim, eu não faço como é que eu vou... Eu não faço nada de bom. Como é que eu vou ser mentora, como é que eu vou ser coach, se a única coisa que eu sei fazer é isso? Mas é o que precisa. E na verdade era o que precisava. Quando eu comecei a entender isso, que a única coisa que eu precisava para ajudar as pessoas era aprender a ouvi-las. É poder ajudar, estender a mão. Aí meu trabalho começou a fazer sentido. É descobrir a si mesmo. Quando você começa a descobrir exatamente a sua essência, a sua identidade, aí o seu propósito começa a vir à tona. Sim. Né? E como isso faz sentido hoje, né? A gente tem uma jornada, né, aí de conversa sobre esse assunto e tudo mais. E o quanto isso foi incrível pra você, porque eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você vivenciou até chegar nisso. Porque lá atrás você não reconhecia também essa Leia de hoje, né? Não se posicionava, porque... Conta isso, porque você acreditava muito no que os outros falavam de você, né? Sim. Eu ouvia muitas sugestões, né? Então as pessoas sugeriam, porque cada pessoa tem o seu jeito. Eu tinha o meu, e eu achava que o meu jeito não era bom. E até recentemente, tá? Eu ouvi isso, vou falar de novo, né? Que teve aqui contigo, a Catarina. A Catarina outro dia, ela disse pra mim assim, Leia, você tá crescendo, você tá, enfim, passando aí pelo teu processo, mas não perca a tua essência, né? De ser carinhosa, de amar as pessoas, não perca isso. Antigamente eu ouvia as pessoas falarem coisas de mim. E eu aceitava aquilo. As pessoas falavam coisas por causa do meu jeito, talvez eu sou um pouco mais quieta, né? Quieta, amiga? É engraçado que enquanto a você eu sou mais acelerada. Sim. Mas em relação às pessoas que estão na mesma profissão que eu sou mais quieta. Olha que engraçado isso. Por exemplo, eu tô contigo, você fala... Nossa, então você eu sou... ativa, né? então você, na tua profissão, tá ótimo. Né? A minha profissão, eu precisava ser mais acelerada, talvez, né? E era assim que eu via. E aí eu ouvia sugestões, né? Eu vi muitas sugestões de pessoas que chegavam fazendo a tal crítica construtiva, né? Que agora a gente não aceita mais. Crítica é sempre agora crítica. A gente só aceita Pix, né? Pix agora. Agora é Pix. Eu aceito. Crítica, gente, sempre vai ser crítica. Se ela é construtiva ou não, não é uma boa. Não existe crítica construtiva. Existe uma ideia, existe um conselho, existe... Nada de crítica. Crítica sempre vai ser crítica. Se é construtiva ou não, é crítica. E ela é muito ruim quando não é pedido. E eu precisei aprender isso, porque todas as pessoas que se aproximavam de mim antigamente, elas se sentiam na liberdade, por causa do meu jeito amoroso de ser, as pessoas se sentiam na liberdade de começar a apontar o dedo naquilo que eu era ruim, nas coisas que eu tinha defeito. Eu passei por isso, uma das coisas que eu falei no livro foi isso. E eu ouvia essas coisas e eu interiorizava. Então eu não conseguia falar em público, eu não conseguia gravar um vídeo, eu não conseguia crescer no meu trabalho. Eu sabia que eu tinha aquele talento, eu sabia que eu tinha o dom, já tinha me descoberto, mas quando eu ia para a linha de frente, onde eu tinha que expor meu trabalho, eu não conseguia, porque lá atrás tava aquelas vozezinhas. Você não é focada,
você não estudou jornalismo, você não estudou tal coisa. Sabe, a pior coisa que eu ouvi da minha melhor amiga, quando eu fiz 40 anos, que eu contei pra ela que eu tava sonhando com uma carreira, ela fez um desenho pra mim que com 40 anos já não tinha possibilidade de ter uma carreira notável. Oh, meu Deus. E ela falou isso muito claro pra mim. E eu era sonhadora, né? Eu sempre fui sonhadora. Então, naquele momento, as fichas... Mais uma vez. Porque eu achei, nossa, eu tenho 40 anos. Por exemplo, essa mesma pessoa, ela começou a trilhar a carreira dela muito cedo. Eu não, eu deixei tudo. Eu me formei em ótica, eu tive uma ótica até os meus 24 anos, 25 anos. Depois disso eu fui mãe. E até os meus 39 anos, eu me dediquei aos meus filhos. Eu fiz uma coisa aqui, outra ali, mas estudei muito importante, né? Se as pessoas soubessem valorizar. E assim, é uma dedicação incrível. Porque você tá formando pessoas, você tá formando seres humanos, e são os seus filhos. Exato. Por que a sociedade está assim hoje? Sim, e isso faz parte do que você falou, né? De que você vivencia, você vê na minha família, a amizade. O que eu tenho mais hoje com meus filhos é a amizade. E não é porque eu fui uma mãe incrível, aquela mãe excelente, que cuidava de tudo. Depois a gente vai falar sobre a mesa, se der tempo. Né? Que colocava todo mundo ao redor da mesa, que fazia as coisas tudo bonitinho. Não, é porque eu passei tempo com os meus filhos. Né? Eu dormia com os meus filhos à tarde, eu assistia TV com os meus filhos, eu brincava de esconde-esconde com os meus filhos, mas eu sempre fazia eles sofrer muito, porque eu sempre me escondia, eles não me achavam. Eu fazia umas brincadeiras com joguinhos, eu sempre ganhava. Então assim, não tinha esse negócio não tinha esse negócio da mãe exemplar. Não, eu brincava pra competir mesmo. Meu marido falava assim, nossa, quem é mais criança assim, né? Como que pode ser? Competia de igual para igual. As crianças tinham 5, 7 anos, eu competia, fazia todo mundo chorar. Então assim, mas hoje eu brinco com isso, né? Que eu era tão criança quanto eles, mas eu vejo que todo esse tempo gerou uma confiança muito grande. E foi o tempo que eu tive a oportunidade de poder me dedicar. Só que com as coisas que eu ouvia, parecia que esse tempo não havia valido de nada para minha carreira. Uhum. E hoje eu olho, quando você fala de amor, de atenção, eu aprendi isso sendo mãe. Eu ouvi na viagem agora, no lançamento do livro, estávamos em Porto e uma das moças falou para mim, você é incrível, você tem um espírito maternal. E aí eu lembrei que já ouvi isso lá atrás. Então, esse espírito maternal, tem coisas que já vêm, né, da nossa essência, mas outras coisas foi o que eu aprendi. Então assim, mesmo hoje dentro do meu trabalho, dentro da minha mentoria, eu sou mentora, eu sou coach, mas eu não perdi esse espírito de acreditar nelas. Eu não perdi esse espírito de ninguém ficar para trás, sabe? Não, ninguém fica para trás. Nós estamos juntas, vamos crescer juntas. E quando eu vejo uma delas ficando para trás, isso me agonia. Você vê que tem muitas pessoas hoje, você vai lá, entrega e vai embora. Não, eu não consigo ser assim. Eu tenho aquele olhar, eu não consigo deixar ninguém para trás. Então, isso gerou desse tempo, olha que incrível. E esse é um diferencial, né? Porque normalmente as pessoas não fazem assim. Então, a gente tem o nosso diferencial, a gente vai criando a gente tem a nossa essência e, querendo ou não, no nosso trabalho a gente vai demonstrando isso aos poucos naquilo que a gente faz. Sim. Né? Que gostoso isso. Obrigada. Muito bom. Eu tava falando, né? Servir é um dom. Outra coisa que eu queria perguntar pra você sobre o trabalho, né? Você hoje trabalha mentorando mulheres, sim. Você é coach, sim. Trabalha aí com neurociência e tantas outras formações, enfim, né? Como que você vê Deus no seu trabalho? Porque você não fala de Deus propriamente nas redes sociais. Não. Já falei algumas vezes, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu tô numa live, eu falo de Deus, já falei. Mas eu não falo o nome de Deus no meu trabalho e não critico quem fala. Uhum. Mas eu fico muito triste quando alguém fala pra mim, você é cristã e você não fica falando de Deus. Essa semana eu falei isso, né? Falei, olha, respondi isso pra uma seguidora. Não é o meu momento. Né? O que a pessoa estava esperando? Que eu fosse para as redes sociais, chorar, falar de Deus? Não sou eu essa pessoa. O que eu tenho de Deus é entre eu e Deus. Ele não me chamou hoje. Porque tem outras formas de estar falando. Exato. E eu ouvi uma frase, é muito legal lembrar dessa frase agora. E eu ouvi isso de um líder na igreja. E ele disse assim para mim: Leia, pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Essa frase é de Agostinho. Eu vi isso de um líder, numa época que eu era líder
de uma das maiores sociedades de mulheres cristãs no Brasil. E ele falou isso para mim: pregue o evangelho se preciso for, use palavras. Então assim, você não precisa ficar falando. Hoje na Europa a gente sabe da nossa responsabilidade. Nós estamos aqui, nós devemos falar e ajudar as pessoas. Mas eu ouvi de um português na minha casa, sentado, ele nunca tinha ouvido essa frase. Eu perguntei: você já ouviu essa frase? Ele falou: não, nunca ouvi. E ele falou disso com meu marido. Ele insinuou que a gente não ficava falando de Deus e Jesus, mas que ele via Deus e ele via Jesus naquilo que nós fazíamos por eles. Ele e, no caso, a filha dele. Então aquilo ficou muito... Essa frase é muito forte para mim. Então você tem duas formas de você pregar o evangelho. Então ou você fala que tá tudo bem, preciso de cada pessoas um que vai falam, ter uma direção. Exato, preciso de pessoas que falam, mas eu tenho as pessoas que não vão falar, e você vai ver Jesus na vida daquela pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela te olha, o jeito que ela te estende a mão, e você vai sentir, as pessoas vão sentir o amor de Cristo. Porque tem pessoas, por exemplo, que não frequentam a igreja, mas demonstram Jesus e trazem pessoas para Jesus de uma forma fenomenal. Eu já acompanhei pessoas assim. E, inclusive, que vão na rua, falam de Jesus para as pessoas. Encontra alguém... Gente, sério, esse não é o meu dom. Juro pra vocês. Mas, tipo assim, a gente foi um evento na Espanha e o rapaz chegava assim, tava, sei lá, o porteiro do restaurante. E ele chegava e falava: posso orar por você? E eu ficava assim: ai meu Deus do céu. E ele achava que era macumbeiro, sei lá, qualquer coisa, né? E aí perguntava se a pessoa tinha alguma coisa e fazia uma oração rápida. E Jesus curava, enfim, muitas coisas aconteciam. Realmente é um dom daquela pessoa, né, de fazer isso, né? E eu lembro que eles não frequentavam uma igreja, eles basicamente entendem o evangelho da forma que Jesus fazia. Não em templos, mas indo de casa em casa, indo nas ruas, levando o evangelho. E eu achei aquilo lindo. Eu confesso que não é aquilo que eu propriamente faço. Eu fui criada na igreja e eu acho que pronto, cada um tem o seu jeito de levar, mas nós somos diferentes. Tem pessoas que vão ter que usar palavras, né? E tem pessoas que vão levar Jesus de uma outra forma. O que tá tudo bem, né? Exatamente. O que tá tudo bem, aquele que usa e aquele que não usa. O que não pode ser? Aquele que usa, que aparece mais se achar melhor do que aquele que não faz. Entende por que eu te falei que eu entendi mais de Deus quando eu estava fora da igreja do que quando eu estava dentro? Né? Por causa desse ego. Quando nós começamos a falar, começamos a ver, às vezes nos achamos melhores, nos achamos santificados, como se nós estivéssemos cumprindo uma obrigação, porque a gente está falando, a gente está cumprindo a nossa tarefa, entende? Então assim, tá tudo bem se você é o cristão, aquele cristão chamado para falar, e você está falando, e o Espírito testifica contigo, tá tudo bem. Se você é aquele cristão que não foi chamado, que você foi chamado para pregar o evangelho, mas não para falar como o outro, tá tudo bem também. Tá tudo bem. E a gente tem que entender essa essência e viver a nossa fé, né? Tem essa missão de fazer a diferença. Exato. Seja de que forma for. Exato. Mas eu acho que até no natural, assim, tem lugares que a gente não vai poder ficar falando, mas é que a gente vai demonstrar com a nossa atitude. Acho que é Paulo Vieira que fala muito sobre isso, né? Então, no seu trabalho, faça o melhor, seja o melhor. E você vai estar dando exemplo. Você é o funcionário que chega atrasado, começa a chegar cedo, começa a dar exemplo para as outras pessoas. E ele fala muito sobre você ser o exemplo em vez de querer falar somente lá dentro, né? Porque o falar aí sem o exemplo não adianta nada, porque o exemplo arrasta, né? E é por isso que essa forma de testemunhar é tão importante, né? Que legal. Teve algum momento que você teve assim a gente sempre tem um momento metanoia, né? Que acontece aquela explosão, aquela mudança de mente, assim. Teve algum momento que você diria, assim, que foi um momento metanoia pra você? Em relação à minha conversão? Essa forma de você, talvez, enxergar o evangelho, enxergar Deus, enfim. Foi, sim, teve. Quando eu descobri que as pessoas que eram referência pra mim, não viviam o que pregavam. Que eles estavam ali falando do evangelho e colocando peso sobre as pessoas, mas no fundo eles não viviam o que pregavam. Então essa foi a minha metanoia. Esse foi nesse momento que a minha mente começou a mudar e eu comecei a ver que a última coisa que Deus quer é que eu seguisse pessoas, ou que eu ouvisse pessoas, e que eu precisava buscar a Deus. O ponto de partida era dentro de mim, o meu autoconhecimento. Tem uma escritura em João 8:31, 38, que ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E essa escritura, hoje eu acredito, em todo o meu coração, que ela não está falando da verdade somente da Bíblia, de você ler a Bíblia, porque a Bíblia em português ela teve muitas mudanças, né? Então não está falando somente dessa verdade, mas eu acredito que está falando de toda a verdade. Toda a verdade, Jesus é a verdade. Jesus está falando da verdade, da sua verdade, né? Quando eu conheço a verdade sobre mim, como eu funciono, eu vou ser libertada. E essa foi a minha libertação, quando eu entendi como que estava funcionando a minha fé. Né, o quanto o exemplo de pessoas era importante para mim. Eu olhava para as pessoas e dizia, aquele é cristão, uau, como é bom estar aqui no meio dos cristãos, que lindo. E na verdade, não eram cristãos. Eram pessoas corruptas, que faziam por dinheiro, casamentos de aparência e muitas outras coisas. Só que para todos nós era um espírito que a gente parecia sentir, mas na verdade é que nós queríamos sentir aquilo. Então essa foi a minha virada quando Deus me tirou dali, daquele mundo e falou, agora não é mais aqui. Agora a gente vai tratar isso em outro lugar. E aí eu fui para outro lugar, que foi o deserto, onde eu fiquei junto com as pessoas que recebiam o dedo apontado. Você não faz, você não é cristão, você não é bonitinho, você não está andando. É porque tem igrejas que tem muito isso, né? Eu ouvi muito isso no Brasil, de alguns lugares, que se você se tirasse de lá, enfim, saísse, tinha esse peso. Que na verdade Jesus veio, rasgou o véu, e para quem tivesse direto acesso a ele, todo esse jugo foi quebrado, né? Sim. E ele vem falando muito dessa verdade que nós devemos carregar. Mas isso é como qualquer outra profissão, né? Sempre vão ter as pessoas que vão estar ali só por aparência e tudo mais, e outras que vão estar ali realmente por uma verdade. E é isso é interessante, porque o que acontece? Hoje está mais provavelmente suave. Hoje está mais suave isso. Eu vim de um momento assim bem delicado. Sim. Né, onde eu me converti, a realidade que eu tive. Hoje eu já sinto isso que você está falando, eu sinto isso mais leve. Sim. Né? Imaginei, eu também vim do momento em que, olha, não corta o cabelo porque é pecado, você vai pro inferno. Uau. Tipo, meu Deus, como assim? Agora eu cortei e pronto. Não, Jesus não me ama mais. Olha isso. Né? Só que a gente, é isso que você estava falando, né? Voltando, a gente aprendeu muito a colocar o olho no ser humano, a ter referências humanas, enquanto que a nossa referência devia ser Jesus, porque todos nós somos humanos, né? E nós estamos ali e a gente vai repetindo algo que a gente aprendeu. Só que a nossa referência não pode estar em nenhum momento no ser humano. Nossa referência é Jesus, única e exclusivamente. Sim. Mas aí você está falando, não sei se vou falar aqui uma coisa certa ou não, mas assim, você não vê verdadeiramente Jesus, né? Por isso é que fala, nossa fé como grão de mostarda, né? Fé, né? Então você não tem, quando a gente fala referência de Jesus, qual que é a referência de Jesus? É o que a Bíblia diz, né? Então assim, quem devia ser? Quando você vai lá em Atos, os cristãos, eles foram chamados de cristão pela primeira vez pelas pessoas que estavam perseguindo os apóstolos. E as pessoas olhavam para eles e diziam assim, eles são cristãos, isso era uma ofensa. O que eles estavam dizendo? Eles são cristãos, eles são pequenos cristos. E como é que você sabia? Como é que eles sabiam que aquelas pessoas eram pequenos cristos? Porque eles tinham atitudes iguais à de Jesus. Uhum. Entende? Que tirava a tua túnica e dava para o outro. Que não era apegado com dinheiro. Mas que seguia o exemplo de Jesus. Exato. Você percebe quando você fala assim para mim? A referência, é muito assim, a gente fala, a referência não pode ser as pessoas. Se nós carregamos o nome de cristãos verdadeiros, nós somos referência para outras pessoas se converterem. Sim. Então assim, eu vou na igreja por causa de pessoas. Igual eu falei no começo. Então assim, se não for para a igreja por causa de pessoas, eu não preciso ir para a igreja, porque Deus não está lá. Deus está em mim. Aonde eu estou, ali o Senhor está. Onde eu estiver reunido com pessoas, uma ou duas mais pessoas, ali está o Espírito de Deus. Então, eu não precisaria, né? Eu não precisaria. Então, assim, eu concordo em parte com o que você está falando, porque isso é uma maturidade. Você olhar e falar, olha, minha referência não pode ser as pessoas. Nós temos que olhar para Jesus. Sim, né? Nós temos que olhar para Jesus, mas se nós falamos e carregamos esse nome de cristãos, nós temos que ter atitudes parecidas com Cristo. Não é o título, é as pessoas olhar para você e dizer, aquela pessoa é cristã. Uhum. Não eu falar, eu sou cristão. E essa referência, sim, a gente vê a referência de Cristo, na minha opinião, né? Uhum. Nós vemos, principalmente para uma pessoa que não é convertida, a pessoa que está chegando agora na igreja, a pessoa vê a referência de Cristo, aonde?
é no outro, porque ela não conhece nem a Bíblia. Ela está chegando agora na igreja. Sim, nós tivemos muito essa referência. Eu noto muito isso antigamente, hoje isso no Brasil tem mudado demais. Tava ouvindo inclusive a Viviane Martinelli esses dias falando exatamente sobre isso. Nós somos cristãos que não aprendemos a estudar a Bíblia. Eu não sei, a tua igreja devia ser diferente. Sim. Não, eu estudei muito a Bíblia. Sim, mas eu vim de um lugar que não te ensinava, te ensinava a ouvir quem estava lá na frente. Ok. E que são líderes e que nós devemos ouvir, sim, mas nós não podemos esquecer, é nesse sentido que eu falo, nós não podemos esquecer que aonde eu busco a referência de Cristo, porque a gente vai se decepcionar sempre, né, com as pessoas. Com as pessoas, né, com a gente mesmo, eu me decepciono comigo mesmo todo dia, né, mas aonde que eu devo buscar essa referência? Na leitura da palavra e tudo mais, porque ali eu entendo quem era Jesus, sim, né, e nesse entender quem é Jesus que você acaba sendo um espelho, né? Você olha pra você e fala, meu Deus, né? Então é esse tipo de referência que eu falo. E por muito tempo não era incentivada essa leitura, essa busca incessante. Sim, eu vim de uma igreja, Raquel, onde era leitura, o conhecimento da Bíblia. Então, assim, eu não fiz parte, né, só da igreja, assim, muito religiosa, só pregação no púlpito, só música, só dinheiro. Não, eu não me converti nesse cenário, que no Brasil era muito forte na minha época. Eu me converti numa igreja que, para eu me converter, eu precisei estudar a Bíblia. E eu precisei sair para a rua e amar as pessoas como Cristo amava. E fazer o que Cristo fez, para eu ser chamada como cristão. E só assim eu era batizada. Mateus 28, né? Ide a todos os povos do mundo, pregai o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizai-os em nome de Jesus. Então, assim, eu vim desse Evangelho tradicional, desse Evangelho que era muito parecido com a igreja do Velho Testamento, né? Ou do Novo Testamento, onde as pessoas saíam e elas pregavam o Evangelho, elas traziam as pessoas, a gente se reunia em casas também. Tinha a igreja, mas a gente se reunia em casa. E o nosso trabalho era ser cristão. A minha missão, quando eu tinha 19 anos, era ser parecido com Cristo. Era isso, era ser parecido com Cristo. Eu estudava a Bíblia para saber o que Cristo fazia. Eu lembro que tem um livro de... esqueci o nome do autor, que o nome do livro é Simplesmente Como Jesus. Esse livro era o livro da cabeceira da minha cama, Simplesmente Como Jesus. A única coisa que eu precisava era ser simplesmente parecido com Jesus. Então eu vim dessa conversão. Então, que foi incrível para a minha vida. E aí depois fui amadurecendo, as coisas foram mudando, fui ficando mais velha, eu me casei, eu mudei de cidade, eu mudei de país. E aí veio esse momento, né, um momento frio, né, que todo cristão precisa passar para amadurecer, né, nem tudo são flores. E aí eu me deparei com essa religião, essa religiosidade que naquela época que eu era novinha, eu era protegida. Porque eu estava naquele meio e eu achava que todo mundo era daquele jeito, como a gente era ensinado ali. Né? Então aí veio essa segunda fase, onde eu me deparei com a religiosidade. E às vezes é nesse momento que a gente precisa passar por um momento, às vezes como esse, para entender coisas mais profundas, sim. Que às vezes a gente não tá entendendo. Eu também tive um momento ali dentro de casa e tal, que por alguns motivos eu não estava indo, mas não era nada desse jeito, assim, né, como você. Sim. Mas era um momento ali de maternidade e tudo mais, eu precisava de um tempo pra mim. E eu comecei a buscar Deus em casa mesmo, tirar o meu momento, que deveria ser algo já natural antes, mas com a vida vai levando, a gente vai, né? A gente vai ficando só com essas referências assim, e ouvindo de fora, mas isso precisa ser de dentro, né? E nesse tempo que eu fiquei assim, buscando a Deus, nesse tempo individual, ali realmente começou coisas que eu nunca tinha vivido antes, né? Uma transformação de dentro pra fora, sim. Sabe? De você entender o amor de Jesus verdadeiramente, entendeu? Sim. E vamos lá, algum conselho que você deixaria? O nosso tempo tá acabando. Tá. Eu não vi, gente. Eu quero vir de novo. Algum conselho que você deixaria hoje, ou uma mensagem que está no seu coração que você deixaria hoje para as pessoas? Bom, assim, o conselho que eu daria como cristão, né? Não é como profissional. Aqui falando da vida cristã. É você olhar para o exemplo, né, de Jesus Cristo e viver ser menos religioso, né?
e entender isso, ser menos religioso. Isso para mim eu não conseguia entender antes, quando alguém falava isso. Para mim não tinha essa diferença. Eu precisei passar por tudo para entender a diferença entre ser um cristão e ser um religioso, né? Então assim, o meu conselho, né, vou dar algo que é muito para mim, é fale menos, né? E não fale menos de Jesus, mas fale menos, julgue menos e viva mais. Porque a gente está vivendo numa época onde, nossa, tem muitos especialistas em relação à mudança do outro. Eu sou especialista na mudança da outra pessoa. Eu quero transformar o mundo. Eu quero transformar as pessoas. Mas não transforma primeiro a si. Então, assim, o ponto de partida do Evangelho sou eu. É lá dentro de mim. Então, o conselho é: olhe para dentro, fale menos, faça mais. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é de palavra. O Evangelho é de ação, é de fazer. Né? E o julgamento. E não julgar as pessoas por elas serem diferentes, porque em nada nós estamos sendo diferentes, religiosos todos, a maioria. Nada estamos sendo diferentes daquela época lá atrás, né, que eu falei. Então, assim, quando a gente julga as pessoas, e a gente, igual a situação que eu passei recentemente, quando você julga as pessoas, quando você exclui as pessoas, você está vivendo a mesma coisa ali da época fria. A única coisa é que você não está jogando ninguém na fogueira. É que você tá vendo por um ângulo da situação. Sim, o meu. Você né? tá vendo de fora. Você Isso. pode teimar comigo aqui e dizer que tem uma logo aqui desse lado da caneca, e esse lado aqui pode não ter. E eu falo, não, mas não tem. Você fala, não, mas tem. Sim. Não, mas não tem, porque eu tô olhando, eu tô vendo a caneca. Você fala, mas eu também tô vendo. Só que nós duas estamos certas, né? Nesse caso tem a logo dos dois lados. Mas eu tô dando aqui uma suposição. Por quê? Porque a gente não conhece o todo. Sim. E tá tudo bem. E é assim mesmo que tem que ser, né? Porque o ser humano, ele vai julgar, ele vai entender todas as situações de acordo com o mapa mental dele. Né? Que a gente falou que de profissão, não estamos falando de igreja, mas é normal eu falar da situação, assim como você vai trazer os outros convidados, e cada um vai falar de acordo com a sua própria ótica, né? Por exemplo, tudo que eu estou te falando aqui é de acordo com a minha vivência e de acordo com a minha ótica. É assim que eu vejo. Mas ninguém precisa ver. Eu falei isso recentemente no grupo de mulheres que nós estávamos, que eu disse assim, eu aprendi algo muito forte na minha vida, que é, eu não olho para as pessoas com o mapa de outra pessoa. Então as pessoas não têm o poder de chegar para mim e falar, olha, a Raquel, isso, a Raquel. E eu passar a ver você de acordo com o que aquela pessoa falou de mim, de você. Então eu tenho um exercício muito grande em relação a isso. Então eu seguro isso dentro de mim. Posso até não me envolver com a pessoa, mas eu não guardo aquela mentalidade, porque aquilo é a tua ótica. Você vê aquela pessoa daquela forma. E eu vejo a pessoa, não vejo ainda, não conheço. Vamos falar menos de pessoas, né? Vamos falar mais de ideias. De ideias. Isso é muito Vamos viver, né? Vamos viver o cristianismo e falar menos e viver mais, porque eu acredito muito nisso. Essa é a minha ótica mais uma vez. Viver o cristianismo. Tem muita gente preocupada em pregar o evangelho. Tem muita gente preocupada em sair do Brasil, vir para Portugal, porque Portugal precisa pregar o evangelho, e no fundo muitos só estão interessados em sair do Brasil. Desculpa. Só querem sair do Brasil porque acham que tem isso. Viva! Onde você estiver, você vivendo o evangelho, você vai converter a mesma alma que está no Brasil, ela precisa dessa salvação. E se você viver, você vai converter as pessoas a Cristo. Mais do que você falar. Não é a palavra que vai convencer. Quem vai convencer é o Espírito. E quem é usado para isso somos nós, através daquilo que nós fazemos e que deixamos as pessoas ver Cristo em nós. É a nossa ação. Por isso tem uma escritura em, acho que é Pedro, que fala que o amor perdoará muitos pecados. Então, toda a escritura está lá. O amor é a resposta de tudo. Exato. Gente, nosso tempo acabou, já se foi aqui, mas é tão bom conversar, né? É tão bom estar falando sobre isso, debatendo ideias, falando de testemunhos, é tão gostoso isso. Muito obrigada, muito obrigada pela sua presença. Eu tô com uma gelada, eu tô com frio. Eu tô também gelada. Obrigada pela sua presença, foi muito bom esse bate-papo gostoso aqui. Gente, não deixe de pegar esse vídeo e mandar pra várias pessoas aí no seu grupo de WhatsApp. Aqui a gente conheceu a Leia um pouquinho daquilo que ela não fala nas redes sociais. Não fala, gente, pra não ser. Mas é muito importante, porque é a nossa ótica, cada um tem uma ótica diferente. Sim, mas você tá abrindo um canal onde a gente pode falar isso.
né? Por exemplo, eu não posso ir lá no meu Instagram e começar a falar isso para as pessoas. Eu vou receber pedradas de todos os lados. As pessoas vão achar que até eu não sou porque o teu cristã. público não está preparado. Exato. Vão achar que eu não sou cristã porque eu estou falando desse jeito, ou então que eu estou criticando alguém. Eu sou muito grata por esse canal, por você ter aberto esse canal e ter essa liberdade de falarmos, de expressar e não ter, tem que ser falar desse jeito, você tem que agir dessa forma. Não, de você ser livre, de você poder falar, de deixar as pessoas te conhecerem. Nós estamos nessa época, né? Trazer para as redes sociais quem realmente nós somos. Né? E é legal estar aqui porque foge daquele quadradinho que nós temos ali, onde a gente tem que apresentar o trabalho. Então, muita gratidão por isso. Muito obrigada, Leia. Obrigada a você que está aqui assistindo. Aproveitem, quanto mais like, mais comentário tiver aqui, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante, começa a entregar esse canal para muito mais pessoas. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E se você tá aparecendo um botão aqui, inscrever-se, é porque você não está inscrito nesse canal e não vai receber notificações. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui. Muito obrigada, você que está assistindo. Beijo, tchau, tchau.